Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos iniciar no nosso curso do raciocínio lógico matemático para concursos públicos. E, como eu disse, reiterei ali na língua portuguesa, a mesma coisa acontece aqui no raciocínio lógico matemático, pessoal. O que importa é que o raciocínio lógico matemático é um só, a banca que vai mudar o nível da exigência. Você tem VUNESP, você tem CESP, NB, você tem ESAF, Senhor da Glória, muito difícil o ESAF no raciocínio lógico matemático, mas o VUNESP ali fica dentro do normal, a Fundação Getúlio Vargas também, a Fundação Carlos Chagas puxa um pouquinho para conceito, mas tudo depende. Às vezes do concurso público isso varia. Seja como for, existe sim uma linha tênue entre você ter certeza de entender o conteúdo e acreditar que está muito complexo. Essa aula ela pode ser extremamente simples, só que ela pode também ter conteúdo simples que eu já posso trazer como complexo. Se eu começar a pegar sentenças abertas e dizer que é possível que você torne essas sentenças abertas proposições lógicas. Pronto, você viu que esses últimos 15 segundos que eu falei já te incomodou. Mas se eu não começar assim, é tudo fácil e continua sendo fácil se você vir à aula, se você fazer questão, se você perguntar para o seu professor. Você tem condições, sim, de verificar que o assunto racional de matemática, pessoal, ele não é um assunto difícil, é um assunto fácil e simples, como tudo na língua portuguesa. A língua portuguesa não é fácil, cara. Então, você viu que eu tenho esse hábito de falar, porque eu gosto de falar isso e eu acho legal. Gente, seja como for, nós estamos, então, iniciando aqui o nosso estudo. Nós vamos falar sobre as proposições lógicas. As proposições lógicas é o início da nossa tratativa aqui sobre o raciocínio lógico matemático. E dentro disso a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo muitas coisas, muitas e muitas coisas mesmo, tá? Olha só, o que é uma proposição lógica? Uma proposição não é preposição, não, tá? Ó, uma proposição. Rafael, eu achei que só fossem as preposições. Não, as preposições são da língua portuguesa, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, sem, sob, sobre, para, perpétuo, por detrás. Aqui não, aqui vamos estudar as proposições lógicas. Então, eu tenho agora as proposições lógicas. Não são preposições da língua portuguesa, são proposições lógicas. Tem as proposições simples, né? E tem as proposições compostas também. Ah, obviamente, primeiro tem que saber o que são proposições. A proposição é algo que você pode afirmar como sendo verdadeiro ou falso. Se você puder dizer que tal frase em si é verdadeira ou se ela é falsa, isso é uma proposição lógica. Então, por exemplo, se eu disser aqui, a Terra é uma estrela, é uma estrela. Pronto, isso aqui é uma proposição lógica ou não é uma proposição lógica? Veja que pela sua lógica você já está negando isso. Então, você fala, pô, isso não é verdade, não, cara. A Terra não é uma estrela, não. Então, isso aqui é falso. Isso não é uma proposição. Errado, isso é uma proposição, sim. Isso aqui é falso. Por ser falso, você consegue definir se é verdadeiro ou falso, então é uma proposição lógica, sim. A Lua é um planeta. Você também vai saber que é falso, né, Rafael? Mas eu não sabia que é. Eu achei que ela é planeta sim. Não, ela é um satélite. Mas também é uma coisa falsa. Você pode confirmar se é verdadeiro ou falso. Então, as proposições lógicas, pessoal, as proposições lógicas elas são situações que eu posso afirmar como sendo verdadeiras ou falsas. Se você conseguir dizer que é verdadeiro, então é uma proposição lógica. Se você conseguir dizer que é falso, é uma proposição lógica também. Então, entenda, toda declaração que tem um sujeito definido, a lua, a terra, a galinha que tem dentes, tudo isso, se você conseguir definir, existe um verbo que traz um sentido completo para a informação, então você pode classificar como verdadeiro ou falso, então você tem uma proposição lógica, tá? Essas são as proposições lógicas. E toda proposição, pessoal, toda proposição, ela tem que seguir algumas regras. Se essa proposição ela for verdadeira, ela sempre será verdadeira. Se ela for falsa, ela sempre será falsa. Não pode ter uma contradição. Por exemplo, se eu disser assim, esta frase, entre aspas, é falsa. Eu não posso dizer isso porque está meio que contraditório. Por que contraditório? Porque eu estou afirmando que esta frase, entre aspas, é falsa. E de repente eu estou colocando isso como sendo falso, mas se é verdadeiro. Nota que se causou algum tipo de confusão na sua cabeça, já não pode ser uma proposição lógica. Tá? Olha só, deixa eu mostrar aqui de novo. Esta frase, entre aspas, é falsa. Esta frase, esta frase é falsa. Uai, mas é contraditório isso, porque se eu estou dizendo que ela é falsa, então eu estou falando uma verdade, mas se eu estou falando uma verdade, como é que ela pode ser falsa? Certo? Então isso traz para nós uma lógica, né, de ofensa aos princípios das proposições lógicas, tá? O princípio, por exemplo, da não contradição. Nós temos alguns princípios que devem ser respeitados dentro das proposições lógicas, e nós temos esse princípio, o princípio da não contradição. Tá, olha só. Você tem o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por exemplo, a frase dentro dessas aspas é mentira. Tá? Olha só, a identidade também, uma proposição verdadeira sempre será verdadeira, assim como uma proposição falsa sempre será falsa. Isso também é uma absoluta linguagem do raciocínio lógico matemático.
Tá? Nós temos também aqui a logística, né, da identidade, dentro da identidade ainda. Exemplos, né? Olha só, 2 é par, sempre verdadeiro. 3 não é ímpar, falso sempre, né? Porque 3 é ímpar. E o terceiro excluído, uma proposição só admite os valores ou verdadeiro ou falso, não existindo quaisquer outros valores para as proposições. Nota que eu trouxe aqui 3 princípios, mas você não precisa se preocupar com os nomes desses princípios agora, porque eu disse que o foco era a gente aprender que existem as proposições. As proposições são expressões que eu consigo dizer se são verdadeiras ou falsas. Eu preciso conseguir dizer se são verdadeiras ou falsas. Se eu não conseguir dizer se são verdadeiras ou falsas, eu não tenho uma proposição lógica. Exemplo, se eu falar para você bom dia não é uma proposição lógica. Por quê? Porque eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Rafael, mas eu consigo dizer se a pessoa é falsa ou se ela não é falsa. Tá. Você pode dizer que a pessoa ela é falsa ou não, mas você não consegue definir realmente se a expressão bom dia ela é uma expressão verdadeira ou falsa, tá? Que tem uma exclamação. Ou se não, quanto você quer? Quanto você quer? Quanto você quer? Tem uma interrogação. Também você não pode definir nem a exclamação, nem a interrogação como sendo proposições lógicas. E também a sentença aberta. Olha só, x mais 4 é igual a 9. Isso aqui não é uma proposição lógica também. Opiniões também não é proposição lógica, ela é legal. Ela é legal. Isso aqui é uma opinião também. Isso aqui pode ser que não seja uma proposição lógica, a não ser que você esteja dentro de um contexto, dentro de um texto. Agora, só x mais 4 é igual a 9 não é uma proposição lógica. Não é uma proposição lógica. Por quê? Porque eu não consigo saber qual é o valor de x. Eu preciso dizer se é verdadeiro ou falso. Se x for 5, é verdadeiro. Se x for 3 é falso, mas sendo verdadeiro ou falso, é uma proposição lógica. Mas aqui eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Não consigo dizer se é verdadeiro ou falso, certo? Então não é. Agora, se eu coloco um símbolo, o símbolo que significa tal que, ó, tal que, né, tá muito feio esse meu risco, mas tal que x é igual a 7. Pronto, agora é uma proposição lógica. Então isso aqui isoladamente não era uma proposição lógica porque era uma sentença aberta. Então isso aqui era, esse pedacinho específico era uma sentença aberta. Agora, quando eu junto tudo isso aqui, agora é uma proposição lógica. Agora é uma proposição lógica? É uma proposição lógica, porque eu consigo definir como sendo verdadeiro ou falso. X mais 4 é igual a 9, tal que x é igual a 7. Então é uma proposição falsa, mas eu tenho o valor lógico dela. Bom, baseado nisso aqui, você consegue visualizar, consegue entender o que são proposições lógicas. E agora eu vou ler algumas questões com você, e assim a gente consegue definir ali, né? Sedimentar o nosso conhecimento, tá bom? Vamos que vamos, Rafinha, mais questões pra gente. Eu tenho um colega que ele fala o seguinte, Rafa, eu descobri uma forma. Se você diz que eu tenho que ler todo o conteúdo de legislação para o concurso público 3 vezes para ter chance de passar, e se eu assistir suas aulas de direito 3 vezes, não é a mesma coisa? Eu disse, não é a mesma coisa. Por quê? Porque quando você entende a explicação, você está em um nível de entendimento. Agora, você precisa transferir esse nível de entendimento de audição para com a aplicação na leitura em si. Por exemplo, olha só o tamanho dessa questão aqui para confirmar o que nós estamos tratando agora. Segundo a lógica aristotélica, as proposições têm como uma das suas propriedades básicas poderem ser verdadeiras ou falsas, isto é, terem um valor verdade. Assim, sendo a oração, a Terra é um planeta do sistema solar. Por exemplo, é uma proposição verdadeira, e a oração, o Sol gira em torno da Terra, por sua vez, é uma proposição comprovadamente falsa. Mas nem todas as orações são proposições. Como eu disse, né? Bom dia, boa tarde, você quer alguma coisa, é uma opinião, uma sentença aberta, não são proposições lógicas. Pois algumas orações não podem ser consideradas nem verdadeiras nem falsas, como é o caso da seguinte oração. Aí vamos ter as alternativas aqui agora. Mas você conseguiu perceber que o que eu expliquei que as coisas se puder, as frases, né, que tem um verbo ali, tem um sentido completo, a frase em si, se você puder definir como sendo verdadeiro ou falso, é uma proposição lógica. Mas aí eu pego e leio ali várias linhas de uma questão em si, e eu falo assim, putz, nossa, ficou complexo, né? Tenta ler você sozinho aí depois. Tá? Você vai ver que o que eu estou dizendo é assim, nós precisamos aprender a ler, tá? Aprender a ler. E agora, vamos aqui ver o que eu estou dizendo. Olha só. Vamos lá, letra A, letra B e letra C. C de camelo e D de dromedário. Não é não? Deixa eu ver aqui se eu estou... Ah, tá tudo certo. Olha só. O trigo é um cereal cultivável de farinha cuja farinha, perdão, se produz pão. Tá? Cuja farinha se produz pão. Lembrando que aqui, cuja, né? É o cuji mais a da língua portuguesa, né? O cuji mais a é uma posse, né? Um pronome que está ali tratando sobre a posse, mas não é a aula de português aqui agora. Ó, metais são elementos que não transmitem eletricidade. Olha só, você vê que é uma outra proposição lógica. Por quê? Porque eu consigo dizer que é falso. O trigo é um cereal cultivável de cuja farinha se produz pão.
também eu consigo dizer verdadeiro ou falso. Agora, rogai aos céus para que a humanidade seja, não é seja, não existe seja, para que a humanidade seja mais, enfim, mais perdoável, a humanidade seja mais compassiva. Olha só, a questão traz aqui a palavra compassiva. Eu não estou vendo ainda essa expressão. Vai ver agora. Espera, calma, calma, palma, palma, não criemos cânico. Né? Uma humanidade seja mais compassiva. Ó, o continente euroasiático é o maior continente do planeta. Rafael, não concordo. Então, se você não concorda, é falso, né? Se é falso, consequentemente, é uma proposição lógica. Ursos polares são répteis ovíparos que vivem nos trópicos. Puta que pariu, agora ficou mais feio ainda. Então, mas você consegue dizer que é falso. Então, isso é uma proposição lógica. As proposições lógicas são aquelas coisas que você pode definir como sendo verdadeiras ou falsas, tá? E o que você não pode definir como verdadeiro ou falso é a oração, né? Rogai, rogai a Deus para que a humanidade seja mais compassiva. Isso é um pedido, é uma oração em si, né? Não como oração dentro do verbo, mas enfim, uma oração real mesmo, uma oração, uma meditação, uma reza. Você está pedindo a Deus algo. Isso não tem como você dizer se é verdadeiro ou falso, certo? Então, as expressões que você não puder dizer como sendo verdadeiras ou falsas não são expressões, pessoal, que são proposições lógicas, tá? Vamos ver mais uma aqui. Ele foi o melhor jogador de futebol de 2005, né? Olha só, aqui ele foi. Assim, nós não temos aqui a definição de quem é ele, né? Então eu não sei, não tem como eu afirmar que isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, consequentemente, não é uma proposição lógica. Tá? Agora, se fosse o Ronaldinho Gaúcho, em 2005, 2006, foi o maior jogador que a história da humanidade já conseguiu comprovar a existência com habilidade e eficiência. Ah, foi o Pelé, não foi Pelé, não sei o quê. Bom, pelo menos você consegue dizer que foi o Ronaldinho Gaúcho. Você sabe quem é o cara. Se nós estivéssemos dentro de um texto, cujo contexto comprovaria que ele é um pronome que está fazendo referência ao nome Ronaldinho Gaúcho, aí você poderia sim comprovar que isso aqui é verdadeiro ou falso. Lembrando, né, que eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas são pronomes retos, né? Então, não é aula de português, isso aqui é aula de raciocínio lógico, tudo bem, mas é um pronome reto. Então você sabe que os pronomes eles mostram a existência de um nome, né? Só fazendo referência ao nome. E aqui, ó, item 2, x mais 5 sobre x mais y sobre 5 é um número inteiro. Rafael, eu não sou bom de matemática. Então, mas isso aqui é raciocínio lógico matemático. E, de acordo com a minha explicação, isso é uma sentença aberta. Por quê? Porque você também não consegue dizer qual é o valor de x, qual é o valor de y. Agora, se tivesse aqui, tal que x é igual a 3 e y é igual a 9. Aí, sabendo matemática ou não, você conseguiria dizer se é um número inteiro ou não, certo? Agora, João da Silva foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Pronto, eu consigo dizer que isso é verdadeiro. Então, assim, nós temos uma proposição lógica aqui, tá? Existe aqui uma proposição lógica. O item 1, como eu disse, ele foi o melhor jogador de futebol de 2005. Ele quem? Ele quem? Ah, Fá, mas eu vi nessa correção, outro professor disse que é uma proposição lógica. Tá, se estiver dentro de um contexto, como eu disse, né? Dentro do contexto, falou sobre o Ronaldinho Gaúcho, e aí veio na matéria, na manchete. Ele foi o melhor jogador de 2005. Beleza, é uma proposição lógica. Agora, ao Léo, jogado aí ao Léo, aí não é uma proposição lógica. Tá bem? Gente, então essas são algumas expressões. Eu disse que eu iria me limitar a deixar essa aula como o entendimento de que as proposições o entendimento sobre elas é uma coisa simples. Essas são as proposições lógicas. Eu vou colocar alguns quantitativos, né, que vão definir ali, podem transformar sentenças abertas em sentenças fechadas, que aí você consegue definir como verdadeiras ou falsas, mas não agora. Primeiro, sem símbolos complexos. O único símbolo complexo que você viu foi aquele pau, assim, pop reto, que é o tal que x mais 4 é igual a 9. Aí eu falei que era uma sentença aberta. Aí eu coloquei um pau, pá, e aí tal que x é igual a 7. E aí sim, aí se tornou uma proposição lógica. Existem alguns quantitativos, né? O A de ponta cabeça, um E ao contrário com risquinho. Então, essas coisas a gente vê depois. Primeiro, eu só queria que você tivesse a certeza absoluta de que é fácil entender o que é uma proposição. A proposição é uma expressão que você consegue definir como sendo verdadeira ou falsa. Essa é uma proposição simples, né? Quando você junta duas simples, tem uma proposição composta. Então, na próxima aula, eu foco ali nas proposições compostas, mostro ali a formação da tabela verdade, e eu jogo, né, esse contexto de que tem alguns quantitativos que vão definir uma sentença aberta como sendo fechada, mas aí você não precisa se preocupar, você tem que ter entendido essa aula de agora, você tem condições de entender essa aula de agora, e já entendeu, eu tenho certeza. Mais uma vez, considerando aqui a logística de ter foco, força e fé. Ó, depois de muito estudo, beijo do mago, tamo junto, até a próxima.